Então, eu estava dando um exemplo para vocês de uma paciente que é conhecida de todo mundo, os que passaram, estagiaram lá, não vou citar nome, né? Mas é uma paciente que é uma bipolar grave, que é usuária de crack. Então, tu não consegue fazer muita coisa por ela. Eu, como profissional, me sinto triste, sofro por ver ela chegar depois de uma noitada de crack, chegar lá doente, emagrecida, suja, com a cabeça totalmente confusa e me pedindo ajuda, dizendo, doutor, me ajuda que eu estou com um branco na minha cabeça. Eu disse, fulano, eu sei que tu está com um branco na tua cabeça, mas tu vem usando crack direto. Eu não vou conseguir te tratar com medicação enquanto tu estiver intoxicada com crack. Tentei internar, botei no hospital, deixei 11 dias no hospital, porque, embora tenha uma ala, é complicado tu internar alguém onde tu não tem um pátio decente para o paciente, onde tu não tem uma terapeuta ocupacional, onde tu não tem um espaço para educação física, onde tu não tem como ocupar aquele paciente ali, eu acho desumano. Então, eu coloquei ela 11 dias, consegui manter, porque disse que não pode fumar ali dentro, para eles é complicadíssimo. Mandei para uma comunidade terapêutica essa paciente com duplo diagnóstico. Ela não durou, não durou meio turno. Lá na comunidade não aguentaram ela. Ela voltou e está aí pela rua de novo. Para quem que a gente pede ajuda quando tem esses dois diagnósticos? E quando não tem um familiar que ajude? Tendo família ainda é melhor, mais fácil. Mas sem família, como essa pobre coitada, é complicado. E o serviço de saúde fica aí, com essa grande dificuldade quando tem dois diagnósticos. Vai para o CAPS-AD, não, mas aqui não pode, porque ela é bipolar. Aí vem para nós, mas eu não vou conseguir tratar ela se o CAPS-AD não aceitar também. E fica aquele jogo de empurra. Precisa internar. Vai para o hospital. Aí chega no hospital e diz, não, ela é bipolar. Aqui é dependência química, manda embora. Chega para internar no hospital, para internar o bipolar. Não, ela é dependente química, aqui não fica. É assim. É assim que a gente vive. E a sociedade em geral também é bem complicado. Tá? Isso aí eu deixo para cada um que já experienciou isso. Mas a sociedade também. A sociedade não entende, a sociedade discrimina, a sociedade também sofre, porque está doente, muitas vezes está roubando para sustentar um vício. Então, ambos, todo mundo sofre com isso. Riscos da comorbidade. Atraso no diagnóstico correto da sua doença, se a pessoa não pensa nisso, se a pessoa não está preparada para isso, demora para fazer o diagnóstico e fica mais difícil de recuperar uma pessoa. Então, as duas doenças têm que estar bem diagnosticadas e bem tratadas. Sintomas psicopatológicos mais graves. Tem duas doenças, é claro que vai ser mais grave. Menor adesão e pobre resposta ao tratamento. Maior comprometimento social. Aumento de admissões em pronto atendimentos. Maior prevalência de comorbidades clínicas. Aí aumenta tudo, né? Caso dessa paciente. Já tem HIV também. Já tem uma hipersexualidade por causa da doença bipolar não tratada. Aí vem mais a dependência química, que bota o frontal para dormir, que tu não tem mais limites, que tudo pode, tu perde o senso do que é perigoso ou não, vai adquirir um ADST. E a AIDS está aí. E essa paciente está infectada. E não sabe, quando vê, está passando para os outros. Então é um caos para a sociedade. Está aqui, já falei, né? Maior vulnerabilidade para HIV e IST, mais ideação e tentativas de suicídio. A comorbidade predispõe também a mais desemprego, situação da pessoa virar um morador de rua, envolvimento em episódios de violência. Então, o border já é violento por natureza, como eu falei. O bipolar também fica mais agressivo quando está na fase de mania, de euforia. O esquizofrênico também pode ser agressivo quando está numa esquizofrenia paranoide. Então, imagina botando a substância química em cima. Vai aumentar muito mais a violência contra si mesmo e contra terceiros. Comportamento criminoso, né? Os crimes que a gente vê aí no dia a dia. Então, tu junta uma personalidade antissocial com substância química, vão matar, vão roubar, sem um sentimento de culpa em relação a isso. Então, é bem complicado essa questão do comportamento. Dificuldades quanto aos serviços de saúde que dificultam a prestação de cuidados.
Profissionais, então, quais são as dificuldades? Profissionais sem treinamento para diagnosticar a comorbidade. Difícil acesso à rede de atenção a essa população de pacientes. E eu vi na fala do Henrique ali que ele chamou muita atenção, e o que ele falou a gente tem que anotar, tá? Porque se um paciente tem um problema com um transtorno por uso de substância e liga pedindo ajuda, tu não pode dizer para amanhã tu passa aqui, quando vê tu perdeu o paciente. Então a gente tem que estar pronto para receber esse paciente. Porque às vezes é aquele momentozinho que ele resolveu se abrir para o tratamento, que de repente ele sentiu o seu fundo de poço, que ele quer uma ajuda, e quando vê a rede, não está pronta para ajudar esse paciente. De repente pode ser tarde. Quando é que ele vai voltar? Não sei. Se vai voltar, não sei. Bom, vamos falar um pouquinho agora dessas comorbidades das doenças, tá? Então, primeiro, esquizofrenia. Comorbidade estimada é alta. 10 a 70% do esquizofrênico vai ter o uso de algum tipo de substância. Implica em hospitalizações mais frequentes e por períodos mais prolongados, mais recaídos, menor adesão ao tratamento, mais vulnerabilidades ao uso de maconha. Usuários de maconha ou 8 vezes mais chance de desenvolver esquizofrenia que a população em geral. O diagnóstico diferencial entre esquizofrenia e psicose induzida por substâncias é extremamente difícil. É bem complicado saber se o cara... Porque tem muita substância química que dá uma sensação de enlouquecimento, de loucura. Por exemplo, LSD. Por exemplo, o chá de cogumelo, tomado em grande quantidade, e o cara faz uma viagem bem ruim, a bad, né? a má viagem, que chama, onde... bad trip, que chama em inglês o termo, onde a pessoa entra naquele estado de psicose e às vezes fica 24, 48 horas e não consegue sair daquele estado. Então, muitas vezes chega no pronto atendimento e não sabe se o cara é esquizofrênico ou não. E muitas vezes pode ser uma substância química. Manejo é com antipsicótico, sendo a clozapina, que é um atípico, que é um antipsicótico mais novo, o mais efetivo em tratar os sintomas juntos. Passando então para o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, comorbidade de 15% para substância química em geral. Ocorre mais em meninos, mas é mais desorganizadora em meninas. O TDAH não tratado é um fator que predispõe ao uso de substâncias químicas. Deixa aí por enquanto. Uma curiosidade, para a gente ver até no usuário se ele tem o TDAH ou não, é que geralmente a pessoa que usa drogas euforizantes, como a cocaína e o crack, a pessoa vai ficar eufórica. Ela vai ficar super estimulada. E certa vez, um colega, essa é uma história real, um colega psiquiatra, que pegou um táxi em Porto Alegre. E ele viu que estava quase amanhecendo, ele tinha chegado na rodoviária, e ele viu que aquele taxista, ao iniciar a sua corrida, ele cheirou um pouquinho de cocaína. E ele ficou apavorado, porque ele já viu quando aquele cara vinha chegando, ele bem exaltado, a maneira que ele estava saindo. Ele disse, agora o que vai acontecer? Se o cara já era elétrico, já falava de uma forma rápida, o que vai acontecer com a gente nesse táxi? E quando ele cheirou, inalou ali a cocaína, ele serenou, ele calmou. Porque a cocaína, para quem tem o déficit de atenção e hiperatividade, ele vai agir semelhante ao metilfenidato, que é uma das medicações que trata o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Então, quem tem essa doença se acalma com a cocaína. Então, por isso que muitas substâncias químicas são usadas como automedicação. Os ansiosos usando álcool, os fóbicos usando álcool, quem tem medo de se manifestar em público usando álcool. E aquele que tem o transtorno de déficit de atenção, se não tratado, ele vai para a cocaína, ele não vai aguentar o seu transtorno. Pode passar o próximo. Transtorno do humor. Os transtornos afetivos do tipo bipolar, em comorbidade com os transtornos por uso de substância, pode chegar a 60%. Reguladores do humor mais indicados são a carbamazepina, para quem tem as duas doenças, e ácido valproico.
O topiramato pode ser usado em associação. O topiramato, ele vem sendo usado para tentar diminuir a compulsão. Compulsões alimentares também. Só que ele não é um bom estabilizador do humor. Então não deve ser usado isoladamente. Ele tem que ser associado com um desses dois. Os novos atípicos, que são os antipsicóticos, controlam os sintomas psicóticos, a agressividade e promovem uma mais rápida estabilização do humor. Que seria os atípicos, clozapina, como já foi falado, tá? Risperidona, olanzapina, quetiapina. Na depressão unipolar, os inibidores da recaptação da serotonina são os mais indicados, que são fluoxetina, sertralina, paroxetina, citalopram. Então esses para os unipolares depressivos. Transtorno da personalidade. Até 70% dos transtornos de personalidade tem algum transtorno associado ao uso de álcool ou outra substância química. Então é elevadíssimo, 70%. Em ordem decrescente de prevalência. A personalidade antissocial teria mais uso de substância, depois o border, depois a personalidade esquiva e a paranoide por último. Muitos pacientes apresentam traços de personalidade, porém relacionados ao uso de substâncias. Impulsividade, dificuldade em lidar com emoções negativas, desinibição, manipulação, sedução, mentiras e roubos. Deixa eu sair por enquanto que eu quero falar uma coisa. Então assim, ó, que não dá para confundir também, fazer diagnóstico a mais. Uma pessoa que está usando substância química, chega um momento que ela vai perder o controle da sua região pré-frontal, que é a região onde nós temos todas as nossas inibições, os nossos pensamentos mais elaborados. Então, com essa região adormecida pela substância química, ela vai estar totalmente desinibida em suas emoções, sua agressividade. A agressividade que pode ser um traço de uma personalidade antissocial. Briga, bate, está desinibida para roubar porque ela precisa sustentar o seu vício. Então, o antissocial está roubando. Muitas vezes tem um paciente que está internado numa comunidade terapêutica que ele está taxado na sociedade. Está internado muitas vezes no CASE, que é onde eu trabalho, a antiga FEBEM, e lá no CASE muitas vezes aqueles adolescentes estão taxados como antissociais. E muitas vezes eram jovens que conheceram a substância química desde os 12 anos de idade ou até antes disso. Como é que tu vai dizer que é um antissocial se ele estava sempre com substância química na cabeça? Como é que vai dizer que é um antissocial se ele ainda está em formação na sua personalidade? Ele precisa de uma chance. Ele precisa de uma oportunidade. Precisa de tratamento, precisa de abstinência, precisa de psicólogo, precisa de enfermeiro, precisa de psiquiatra, precisa de clínico. Para ter uma oportunidade da gente lançar um ser humano melhor na sociedade, depois de muitas vezes ter cumprido uma medida socioeducativa em regime fechado. Mas não quer dizer que a gente tenha que condenar esse ser humano. Tá? Então, por ter esses traços aqui, o dependente químico mente, o dependente químico rouba, ele seduz, ele manipula, ele nega as emoções, ele finge, ele fica desinibido, mas não quer dizer que ele tem um transtorno de personalidade. Então a gente tem que analisar bem as coisas para também não fazer diagnóstico demais. Primeiro a abstinência e depois ver o que sobra depois disso. E o que a gente vê é o que vocês viram aqui. Rapazes falando de seus problemas, de suas crises, do que sofreram, e depois a gente vê que são pessoas íntegras, que são pessoas que tentam ajudar a si e tentam ajudar os outros. Então a gente tem que entender o dependente químico como uma pessoa que precisa de auxílio, mas não rotular, taxar, condenar. Somos profissionais todos para aprender a auxiliar e entender. Transtorno de ansiedade. Consumir álcool ou outra substância química aumenta em 2 a 3 vezes o risco de desenvolver ansiedade. Isso aí vai um alerta para todos. Aqui, ó. Então a pessoa inicia usando álcool para relaxar, para se acalmar, e acaba todo mundo que usa álcool tendo uma chance de, mais adiante, ser um ansioso. Porque se começa às vezes muito cedo a usar o álcool. Muito jovem, onde tu nem sabe lidar direito com os problemas, e os problemas da vida cada vez vão aumentando mais. E o álcool, às vezes, foi anestesiando os problemas da vida e a pessoa não desenvolveu direito a capacidade de lidar com as ansiedades da vida. Então, ele aumenta o risco de, no futuro, a pessoa ser ansiosa. Usuários de maconha, mesmo eventuais, olha aqui, desenvolvem precocemente sintomas ansiosos. Principalmente síndrome do pânico.
em quem é mais vulnerável a isso. O álcool é a substância mais usada para aliviar sintomas ansiosos e para a fobia social. Então, entre estudantes, entre acadêmicos, entre universitários, como é comum o uso do álcool para diminuir estresse, para diminuir a ansiedade, para conseguir se sentir melhor, para fazer uma apresentação, um TCC. Então, tem que ter cuidado. Próximo. Indivíduos com fobia social podem desenvolver dependência de álcool por iniciar o uso da substância para facilitar, por exemplo, um encontro amoroso. Quem que nunca usou o álcool, né, para facilitar um encontro amoroso? Ah, se eu não tomar um pouquinho, eu não vou conseguir me desinibir. Eu não vou conseguir dançar. Eu não vou conseguir falar aquilo que eu quero, que eu preciso falar para aquela pessoa. Até para relaxar um pouquinho, ter uma relação teoricamente um pouquinho melhor, desinibido. Então, exposição a uma apresentação acadêmica, como eu já falei, e não conseguirem, no futuro, controlar o uso depois. Então, é uma combinação que a gente tem que cuidar, pessoal. É um alerta para todos nós. Se a pessoa tem um tipo de fobia e tem na história familiar avós que bebem, tios que bebem, pai, mãe, alguém que seja um bebedor pesado, que se sabe que é um bebedor pesado, é uma péssima combinação. Esse tipo de fobias com o álcool. Porque ali está tudo, né? É uma genética que é bem provável que a pessoa pode ter, não quer dizer que vai ter, mas é um risco. Então, nós profissionais orientamos. Se tu tem um transtorno de ansiedade, tipo fobia social, síndrome do pânico, tu não usa álcool. Principalmente se tu tem uma história forte na família. Nunca. É bem sério isso. A prevalência de tabagismo com transtorno de ansiedade é de 47%. Próximo. Usuários de... Só falando um pouquinho do tabagismo ali, né? Tem pessoas que dizem que o cigarro me acalma. Então, tentam diminuir a ansiedade com o tabaco. Mas em grande quantidade de outros problemas que ele causa, às vezes a pessoa não se dá conta. Existem outras maneiras de tratar um transtorno de ansiedade que não seja com cigarro. Que é tratar com psicoterapia, medicações que diminuam a ansiedade, vencer o tabaco, porque a qualquer momento, uma pessoa que fuma 10 anos continuamente ou mais, a qualquer momento pode fazer um câncer. Então tem que parar. Usuários de cocaína, crack e anfetaminas, com frequência são atendidos nas emergências com precordialgia, tremores, taquicardia, sudorese, sensação iminente de morte, sintomas dos transtornos de ansiedade. A dependência de benzodiazepínicos talvez seja a maior comorbidade com os transtornos de ansiedade. As pessoas dependentes dos faixa-pretas. Que na verdade o faixa-preta deveria de ser usado por no máximo 30 dias. Só até o antidepressivo fazer efeito. E aí depois o faixa-preta teria que sair da vida da pessoa. Mas às vezes tem pessoas que usam 1, 2, 3 anos, 5 anos, 40 anos. Eu já peguei paciente usando remédio faixa-preta. Aí perguntei para a vovó que estava ali, por que a senhora usa esse remédio? Ah, meu filho, não sei, já faz 40 anos que eu uso. Eu não sei, só sei que eu preciso. Olha a dependência aí, só sei que eu preciso, não posso ficar sem. O que aconteceu 40 anos atrás na sua vida? Foi o falecimento de tal familiar, e aí o médico me receitou. Nunca me disseram para parar, ela viciou e foi pedindo e os médicos iam dando. Pode passar a próxima. Transtornos alimentares, tá? Que hoje em dia está muito comum, está muito em voga isso aí, né? Que tal associação é maior em mulheres com bulimia? O que é bulimia? É a pessoa comer bastante, em grande quantidade, depois se sentir mal, se sentir culpada e provocar o vômito e bota a comida para fora. Então, isso é bulimia. Então, essa associação é grande, é maior em mulheres com bulimia nervosa e anorexia nervosa do tipo purgativa. Anorética é aquela pessoa que está muito abaixo do peso, está doente, abaixo do peso, e ela fica abaixo do peso
também provocando o vômito, ou usando diuréticos, ou usando laxantes. Então ela vai emagrecendo assim. Então são mais comuns de desenvolverem a comorbidade. Envolve tanto o abuso quanto a dependência do álcool e de outras substâncias. É o que a gente está vendo hoje em dia com as modelos, que tem que manter um peso muito baixo, que é desumano, e elas têm que manter aquele peso. E aí vão manter como? Através da bulimia, da anorexia, e estão usando muito álcool, porque o álcool tem caloria. Então elas bebem o álcool para não terem fome e não precisar comer. A nicotina também é frequente e é a mais comum na bulimia do que na anorexia. Devido a essa crença, né? Que o tabaco ajuda a perder peso. Então, aquele que está mais gordinho ou que não quer engordar, eu não vou parar de fumar. Se eu paro de fumar, eu engordo. É verdade, porque o tabaco inibe o centro da fome lá no cérebro. Só que existem outras maneiras da pessoa se manter magra. Só que às vezes as pessoas não querem fazer uma reeducação alimentar, não querem fazer exercícios. Não tratam o seu psicológico, porque uma pessoa que está com sobrepeso, ela não está alimentando o corpo, ela está alimentando o emocional. Então tem um vazio lá dentro, tem uma ansiedade dentro da pessoa, tem alguma coisa que a pessoa está alimentando e que não é o físico, senão ele não estaria acima. A mortalidade nessa comorbidade costuma ser muito alta. Então essa combinação de nicotina com anorexia, com bulimia, da substância química, com os transtornos alimentares, as pessoas morrem e muito. O índice é muito maior do que quem tem o transtorno alimentar sozinho, ou de quem tem o transtorno do uso de substâncias sozinho. Unindo os dois, o índice de mortalidade é muito grande. Próximo. É isso aí, pessoal. ID e superego, voltem. Então essa música, para a gente encerrar, pessoal, ela vai vir com imagens, tá? A gente encerrar, fechando o que vocês viram durante todo esse dia. Vai estar passando a letra da música também. Uma música que já bastante gente conhece, que a gente lançou já há uns 2, 3 anos. E tenho a alegria de ver essa música sendo relançada novamente no segundo DVD do Wilson Paim, que está breve chegando aí nas lojas. Que o título do DVD é essa música aí, Compondo Caminhos, que fala sobre dependência química. Quero ver vocês cantando junto, hein? Tentei ser dono do meu universo, andei disperso só pensando em mim. Buscava alegrias, prazer, diversão, mas insano e triste beirava meu fim. Arruinei família, trabalho e moral, e a boa amizade também se perdeu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos, ervas só aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo
aceitei o socorro dos grupos de ajuda, ciência e fé. Foi ato importante tratar a família, a união de esforços deixou-me em pé. Reconquistei família, trabalho e moral, e a boa amizade não mais se perder. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Só quem passou por essa experiência sabe o que é a droga e o quanto sofreu. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminhos. Ervas são aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Vocês, quero cheirar nada mais do que flores, tá bonito. Pedras apenas compondo caminhos. Ervas são aquelas que curam feridas, da vida. De novo. Quero de flores, pedras apenas, ervas só, da vida rosa e não mais o espinho, da vida rosa e não mais o espinho, da vida rosa e não mais o espinho. E Diego, os dois, já pra câmera. Oração, vamos fazer a oração então. Concedei no Senhor a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos, e sabedoria para distinguir umas das outras. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminho. Ervas são aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho. Quero cheirar nada mais do que flores, pedras apenas compondo caminho. Ervas são aquelas que curam feridas, da vida rosa e não mais o espinho, da vida rosa e não mais o espinho, da vida rosa e não mais o espinho. Obrigado, pessoal, pelo carinho, tá? Espero que a gente tenha trazido um trabalho bem bacana para vocês e principalmente útil para a profissão de vocês. Trouxe o CD, quem quiser adquirir, tá lá fora. Quiser que a gente autografe com todo carinho, tá? Eu tô aqui para autografar, conversar um pouquinho com vocês. Fiquem à vontade, tá? Obrigada então ao Diego e Superego. Doutor Edson, muito obrigado pela presença, sua equipe. Queremos chamar então o grupo para a entrega do certificado do limo ao doutor Edson. De apavoramento. Larissa, para, super. Tem que ver com as crianças. Tudo que vocês falarem vai estar aqui. E o que tu falou também? Eu sei. Pessoal, eu queria convidar vocês para dia 9 de dezembro
no show das 11 na Praça do Brick, nós, eu, o Dr. Edson, o ID, até mesmo o enfermeiro Campeiro, estaremos lá com os pacientes apresentando lá na praça. Então estou convidando vocês para participarem também, tá? Obrigada. Pessoal, eu peço aos alunos do quarto semestre para que venham aqui em cima. Rapidinho. Rapidinho. Não, só os alunos do quarto semestre, não é o primeiro grau. Prof. Mary. Oi, Juliana. Ela nem tá me escutando. Vamos subindo lá. Prof. Mary, por favor. Ó, Prof. Mary. 50, ele tá bem certinho aqui, senão não vou ter. Emanuele, vem aqui. Vem cá, prof. Tá enquadrando todo mundo. Nós queremos prestar uma pequena homenagem à nossa querida prof. Eu não vou ler porque eu falei o dia inteiro hoje e eu não vou conseguir ler isso aqui. Eu vou passar para a Prof. Mary, queremos compartilhar contigo esse momento que é gratificante para nós acadêmicos. Queremos lhe dizer obrigado por fazerem do aprendizado não só um trabalho, mas um contentamento. Por fazerem com que nos sentíssemos pessoas de valor, por nos ajudarem a descobrir o que fazer de melhor e assim fazê-lo cada vez melhor. Obrigado por afastarem o medo das coisas que pudéssemos não compreender, levando-nos, por fim, a compreendê-las. Por resolver o que achávamos complicados, por serem pessoas dignas de nossa total confiança e a quem podemos recorrer quando a vida se mostra difícil. Obrigada por nos convencerem de que éramos melhores do que suspeitávamos. Não estamos nos despedindo, mas dizendo que vamos adiante. Seguir os ensinamentos que nos passastes com muita dedicação. Continue semeando esses frutos. Beijos grandes da turma do quarto semestre de enfermagem da UD. Um beijo, um queijo e 5 melancia. Não, mentira, poucas melancias. Vamos pra mesa. Na mesa. Não precisa falar. Nós precisamos rodar. Chega de filmar a gente bonita.